Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de um recurso que o CNC Fanuc oferece quando o fabricante de máquina quer usar uma chave de posição, como se fosse chaves de fim de curso, como a gente está acostumado nas máquinas, ou os micros de desaceleração, só que de forma virtual. Quer dizer, ele quer usar determinadas posições que ele pode parametrizar para cada eixo, usando esse recurso do Position Switch Signal. É, esse recurso ele permite você fazer uso para determinar até onde o eixo pode e não pode movimentar. E ele passando desse ponto, ele vai gerar um alarme de fim de curso, né? Vai dizer que bateu no fim de curso. E esse sinal que é devolvido, que é uma saída para o PMC, ele é um sinal F, ou seja, o software básico do CNC que gera esse sinal. Então ele tem aí 2 bytes para geração desse sinal, então eu posso ter até 16 chaves de posição, né? Normalmente você tem uma máquina com 2 eixos, né? Então você trabalha aí com algumas quantidades de chave que te atendam, né? Então tem uma parametrização que no 6910 você vai colocar a ordenação dos eixos, né? Quem é primeiro, segundo, terceiro eixo e assim sucessivamente, né? Ou também repetir, né, a ordenação de primeiro e segundo eixo se você define mais de uma posição para aquele eixo. Quer dizer, você está controlando uma, duas ou até três posições para aquele eixo. Se quiser controlar mais, também é possível. Então, é um recurso utilizado para você, via software, conseguir delimitar o curso que você tem para aquele eixo. Uma aplicação desse recurso é comum em alguns equipamentos quando se utiliza a referência fazendo esforço, né, por torque, onde você vai até o stop mecânico da máquina e reverte o sentido para encontrar uma posição de referenciamento. E essa posição, na verdade, ela está definida, ela está programada por meio desses parâmetros que estão associados ao position switch. Então, é uma aplicação que a gente às vezes encontra algumas máquinas index usando esse recurso, né? Então, a gente está trazendo essa informação porque ela, de vez em quando, né, a gente tem alguns clientes com algumas dúvidas com relação a referenciamento com torque. E uma das formas de você entender por que está dando alarme, o que está acontecendo depois que ele desmontou o fuso de esferas, porque retificou o fuso, ou mesmo trocou esse fuso, né? Aí vai montar todo o sistema, fazer o referenciamento, e aí começa a surgir alguns problemas, gerando um alarme, né, de fim de curso da máquina, né? E você sabe que está ali no processo de referenciamento, está pegando fim de curso. Então você tem que olhar essas chaves, né? Às vezes abrir um pouco a posição dela para você permitir um movimento mais amplo, para poder referenciar, e depois que referenciar, talvez aí sim você retorna os valores parametrizados antes que estavam para essas chaves de posição. Então essas chaves de posição são parametrizáveis, né? Elas estão associadas aos parâmetros que estão identificados aí nessa parte do manual que a gente trouxe para vocês terem uma ideia. E é um recurso usando o software básico do CNC. Claro, a implementação, como vai funcionar, de que jeito vai ser usado, é a lógica do PLC. Só que essa lógica construída por meio do PLC Fanuc, que é chamado de PMC, é o fabricante que desenvolve, não é a Fanuc que faz. Ela só está oferecendo um recurso. Tanto que assim, a referência por torque não necessariamente precisa estar usando essas chaves de position switch. Porém, alguns fabricantes, como é o caso da Inex, ela utiliza essas chaves, né, para poder fazer a limitação dos movimentos que ela nesse processo de referenciamento, tá bom? Essa é a nossa dica de hoje. Fica aí como uma orientação caso vocês se deparem aí buscando no ladder alguns sinais aí F70, né? PSW01, PSW02, então você já vai saber do que se trata, né? Que eles estão associados aí a alguns parâmetros, tá ok? Muito obrigado, até a próxima.